Olá, pessoal! Tivemos agora o último painel do primeiro Congresso Brasileiro de Comércio Exterior e este painel ele trouxe a temática de China e o novo equilíbrio global, a reconfiguração das alianças e o papel do Brasil. E um dos painelistas foi Carlos Ramiro Fensterzeifer. É complicado, eu sei. né? Perdão. Eu brinco de um Silva alemão. Eu pensei assim, eu vou dizer, eu acho que eu deveria, normalmente a gente escreve para não errar, né? Mas Falhei é um nome nisso. complexo. Que bom. Carlos é gerente de parcerias estratégicas na Continental Corporation, empresa responsável por conexões Brasil-China há 15 anos. Exato. É um prazer, Carlos, poder conversar contigo depois de ter feito uma grande entrega aqui no painel. Muito obrigada pelo teu tempo. Imagina, eu que agradeço. Eu falo sempre, eu acho que a gente está num momento em que a China está muito em evidência, né? E as pessoas estão temerosas e as pessoas, ao mesmo tempo, também estão extremamente curiosas para entender. E essa informação a gente sabe, ou tem um bloqueio de comunicação, né, tanto por parte de aplicativos diferentes que a gente não transita e não tem o costume de ser o mesmo, como também de informações que a gente sabe. A gente tem um lado ocidental do mundo, a gente não tem o contato do lado oriental. E não faz parte da nossa cultura, né? Se você falar, vou para a Grécia, você tem uma relação. Vou para a Suécia, tem uma relação. Agora, vou para a China, é sempre cheio de tabus e cheio de preconceitos ou conceitos que eu digo sempre muito antigos, muito tradicionais. E eu acho que está na hora de a gente entender que a configuração mundial e o papel que a China está estabelecendo nesse mercado não tem retorno. É só daqui para frente. Então, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente começa a construir e pensar esse mercado? Ah, não quero entrar lá, legal, não é o meu produto para ir lá, não tem problema. A gente tem uma infinidade de países e relações para se estabelecer. Mas eu sempre falo, como que, se eu tenho interesse, eu tenho que estudar o mercado, eu tenho que estudar as estratégias de venda, eu tenho que pensar espaços que já foram disponibilizados por órgãos como a Apex e outros que não foram, até porque a Apex não tem como comportar todos os segmentos, né? E eu acho muito legal que a gente também está vivendo um momento em que o próprio Sebrae, que é pequenos e médios empreendedores, está desenvolvendo um projeto que é o PayEx, para começar a pensar o potencial de venda desses pequenos e médios. Então, eu digo sempre, às vezes a Apex não consegue abranger os pequenos e médios. Que ações a gente vai começar também a pensar dentro de um mercado tão grande? Se a gente for parar para pensar, a China tem 1 milhão de habitantes a mais do que nós. Então, Gente, é muita gente, né? Então, assim, é o quarto país maior e, ao mesmo tempo, isso te dá uma dimensão de consumo e de gente, de mercado, muito interessante para ser trabalhada, né? Então, é isso que eu falo. Eu acho que é um mercado pungente, sem contar que a China, ela é tendência dentro da Ásia, né? Então, você estar na China, de uma certa maneira, é estar no olhar asiático, né? Então, eu acho que tem muitas relações que têm que ser construídas, formas de pensar negócios diferentes, parcerias, possibilidades de collabs em algumas ações, possibilidades de gerenciamento do teu estoque, onde alguns insumos que você estava comprando internamente até de fábricas americanas, alemãs, que estão olhar um pouco para a China. Não, tu não está deixando de fazer o mesmo negócio, tu só está transferindo para outro país. Então, para poder manter a tua empresa, ser lucrativa, não tem demissão, não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando é como pensar essa nova configuração de gestão empresarial com a presença ou da China, ou da Indonésia, que está chegando com muita força, ou da Índia, né? E os Estados Unidos está virando uma fagulha ocidental no meio de um universo oriental que está chegando com uma força enorme de consumo e de produção, né? Então, não é virar as costas, não acho que seja estrategicamente e inteligente a melhor forma de ver com preconceito, mas sim de a gente olhar com um olhar
inteligente, um olhar de mercado, um E olhar um olhar estratégico, né? total. Sabe, Carlos, eu costumo sempre dizer assim, quando a gente fala do comércio exterior, da importância da gente olhar o comércio exterior, ele vem da administração de empresa. Então, o comércio exterior é um pilar estratégico que traz e possibilita para as empresas a sustentabilidade do negócio, né? Então, a gente conseguir romper aquele pensar e agir local para um pensar e agir global. E eu acho também que nós, gaúchos, né, a gente tem uma necessidade, eu acho, maior de se pensar o global, até porque a gente passou por uma pandemia, acabou de passar por uma enchente, e quem ficou trabalhando somente o universo local foi o mais atingido. Exato. Entende? Então, assim, a gente tem que começar a ser inteligente, entender que a gente está vivendo uma era, parece um tema recorrente que a gente fala, que é a globalização, onde a gente tem que saber se posicionar em relação ao mundo, né? E entender como é que isso está se estruturando e pensar a melhor forma de se posicionar dentro desses, ou canais digitais, ou mesmo dentro da internacionalização, qual é a dimensão, qual é o país, como que eu vou viabilizar isso. Então, existe uma série de possibilidades. E o interessante da China, eu sempre falo assim, a gente tem uma visão da China do barato. Mas eu vou ser bem sincero, existe isso na China? Existe, claro que existe. Mas existe uma classe média que tem uma qualidade de vida e um poder aquisitivo grande. E que ele gosta de coisas diferentes. Ele compra muito mais pelo valor agregado do que propriamente pelo preço. Então tu vai a grandes feiras, tu vê que não necessariamente, quem sabe na quantidade o mais barato se venda, mas o de maior preço, se tem um storytelling, e a gente é rei de fazer storytelling brasileiro, não é? Eu sempre digo. É bom do papo. É muito bom, a gente adora contar histórias, não é à toa que novela que dá certo, não é à toa que esses canais todos. Então, é isso que eu te digo, eu acho que a gente tem que entender que também dentro da administração existe um braço que é um marketing, que ele tem que começar a pensar mercados diferentes e estratégias diferentes de como chegar nesses mercados, né? E aí eu volto a dizer, vem muito de um não conhecimento, não estudo do mercado e uma ansiedade de querer ter respostas rápidas, onde você está construindo uma marca quase que do zero. Então, a gente tem que saber que não vai ser rápido esse retorno, mas a gente não pode desistir. Exato. Exato. Às vezes dá aquele problema, né, Carlos? Porque o meu tempo é diferente do tempo do outro, mas no comércio exterior o resultado ele não é rápido, né? A gente precisa dar esse tempo. Exato. E é ótimo a gente poder olhar para a China, como você trouxe também, o quanto a classe média ela busca esse diferencial. Então aqui fica essa grande observação a todos os exportadores, para que a gente olhe o mercado da China como um grande mercado potencial, porque o público lá, as pessoas lá, elas querem buscar o diferencial, e o diferencial, o produto muitas vezes no menor valor eles têm lá. Mas o diferencial é o que diferencia eles das demais pessoas ali. Né? E eu acho que aí também vem o papel do design, né? Eu acho desse design que pode construir uma identidade, que pode trazer um storytelling, que pode trazer uma série de coisas que traduzam alguns valores que os chineses, eles estão apostando. Eles são também, que nem nós, hiperocupados. Havaianas dá certo porque dá uma ideia de descontração e de não estar trabalhando. O Brasil tem isso intrínseco, esse estilo de vida mais relax, mais de saber aproveitar e alegre. E a gente vê que eles querem isso, até porque é uma cultura muito corporalmente bloqueada, né? É uma cultura diferente. Então, a gente percebe que existem, e o legal, existem pesquisas de dados chineses de grandes departamentos dentro de coisas lá, disponíveis na internet. A grande questão é que a gente não está sabendo quem são essas empresas que realizam e onde estão esses relatórios. Mas tem dados ali sobre a visão do chinês em relação ao Brasil,
tem dados ali sobre o que está mais sendo consumido, tem vários dados para a gente ver. E se não for Brasil, que esteja consumindo de outros países, que a gente perceba que é um mercado potencial, que quem sabe o Brasil não soube se colocar muito bem ainda naquele segmento. Exatamente. Carlos, nossa, eu te agradeço imensamente de novo, né? Pelo teu tempo, pela disponibilidade, pela generosidade de compartilhar tantas informações. Então, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Sempre um prazer estar com vocês. Ai, obrigada. E pessoal, curtem, comentem, compartilhem com os seus pares, porque conteúdos assim, informações como essa, é muito importante que a gente compartilhe com o máximo de pessoas, de profissionais e de empresas. Eu desejo a todos vocês excelentes negócios e até o próximo vídeo.